Porque, na verdade, na minha geração, a gente tinha que ser um pouco polivalente e persistente, né? Porque tinha muita violência, né? Nós éramos perseguidas não só pela ditadura, mas pela sociedade também. E O que vão dizer de nós? Se os pais de Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares sussurros com você. Somos dois homens e nada mais. bom dia, meu nome é Dica Rios, eu nasci em 1º de março de 1961, tenho 64 anos completo, sou natural de João Dourado, sou baiana, mas nasci na cidade do interior, sou uma mulher trans resignada, né? Já fiz a cirurgia de mudança de sexo e comecei minha transição aos 20 anos, na verdade, mas trabalhei algum tempo assim no personagem, na figura andrógena, porque eu era cabeleireira e fazia show, e na época eles não permitiam a gente trabalhar em salão de beleza, que era um ambiente mais livre, mais aberto. Eles não permitiam a gente trabalhar extremamente na figura feminina, então a gente se camuflava um pouquinho, o cabelo puxado, tinha que fazer um pouco andrógeno, não podia se maquiar. Eu sou Denis Gomes, né? Mas meu nome de registro é Denilton Gomes dos Santos, porém gosto de ser chamado, né, com o nome que foi criado no meio do movimento com as minhas amigas GLS, LGBT e muito mais, que é Denis Gomes, tenho 60 anos e faço parte do movimento do Grupo Gay da Bahia desde 1985. Meu nome verdadeiro é Manuel, que eu não gosto nem de falar nesse nome, mas eu tenho 71 anos e sou baiana. Minha origem é interior do estado, Amargosa, mas eu sou daqui de Salvador. Sou Cris, né, mais conhecida como Tiane Santos, tenho 51 anos, tenho o parecer de psicólogo de transexual, mas não me identifico quanto transexual. Me identifico como uma trans não binária, né, hoje, que na verdade antes era andrógeno. E nos anos 90, trabalhei muito tempo em Salvador, fiquei trabalhando, fazendo espetáculo, show, trabalhei em quase todas as casas, boate tropical, boate skis, boate caverna, boate homes, free night, trabalhei em casa de garotos de programa, porque na verdade na minha geração a gente tinha que ser um pouco polivalente e persistente, né? Porque tinha muita violência, né? Nós éramos perseguidas não só pela ditadura, mas pela sociedade também. E terminei o 2º grau muito sacrificada também numa condição andrógena, porque não se podia assumir a personagem. E nos anos 90 eu resolvi sair do Brasil. Tomei uma decisão assim, estava tudo muito atrasado e eu tinha muitos sonhos para permanecer em um país que não tinha nenhuma abertura para mim, que quanto mais eu lutava, menos oportunidade de realizar meus sonhos eu tinha. Então o que aconteceu? Em 90 eu fui embora para a Europa, larguei tudo, larguei salão, larguei espetáculo, que era tudo que eu amava fazer, mas não me trazia um retorno financeiro. Você entendeu? E aí fui embora para a Europa e viajei exatamente, saí do Brasil para lá, numa condição muito difícil, porque a gente, pessoa transexual, né, anos 90, sem dinheiro, né, fora de casa, sem apoio da família, eu tive que ser cafetinada. Viajei por uma cafetina, paguei $12 mil na época, né? Mas precisava sair porque eu tinha muitos sonhos, eu queria fazer a prótese, eu queria fazer o nariz, eu queria a liberdade também de caminhar vestidinha de mulher, de sair de manhã, à tarde, à noite. Eu já estava cansada de me sentir aprisionada àquele sistema, você entendeu? E aí fui embora para a Europa, tive que aceitar a prostituição na minha vida, porque na verdade eu não queria
E eu nem estava preparada para me prostituir. Eu precisei me prostituir. Você entendeu? E aí fui começando, tive muita dificuldade de me adaptar pela língua, pela cultura, né? A Europa, as portas já eram abertas. Mas fui aprendendo. Eu sou o tipo da pessoa que sempre nunca me neguei a oportunidade de aprender. Fui aprendendo e tive que aprender e me transformar uma profissional do sexo, porque com o passar do tempo, dos anos, você tem que pagar a cafetina, tem que pagar a diária, tem que comer, tem que beber, tem que dormir. É uma coisa que qualquer pessoa normal faz, mas pra gente é tudo mais dobrado, né? É tudo em dobro e é tudo muito mais difícil. E foi um período muito difícil para nós chegarmos onde chegamos hoje, com certas construções de lei e de direitos iguais. No meio de um período muito turbulento, né, de muitos assim, direitos cortados para nós, gays, LGBT e travestis, onde hoje em dia a sigla LGBT engloba vários segmentos. E eu venho de um período onde começou pelo movimento homossexual, onde a letra G representava toda essa sigla, tanto homens quanto mulheres. Depois veio o L de lésbica, né? E assim foi surgindo nesse período na qual eu me descobri gay. Foi um período assim difícil, né? Que quando você se descobre a sua sexualidade de gênero, ou identidade de gênero que você quer ser chamado, foi um período onde eu via, né, mídia na televisão, como a Valéria, Rogéria, Thelma Lippe e outras travestis, naquele convívio de muito glamour, né? E eu sempre saí feminino, de brincos, de cabelos grandes, né? Hoje, apesar de não ter as minhas madeixas mas realmente o tempo deixou. Quando foi em 1982, eu soube a existência do Grupo Gay da Bahia. E daí comecei a frequentar, que foi ali na Barroquinha, onde tinha algumas pessoas, alguns militantes, que não faz parte mais do nosso convívio, né? Que junto construiu essa história. E lá a gente pegava o material, que era o boletim, o jornal Lampião, e matérias que falavam mais a questão do assassinato, da violência, da convivência do dia a dia. Onde a gente não via gay, não via travesti, não via ninguém na rua andando, por causa da violência, por causa do preconceito existente, onde se tinha piadinha, se tinha indireta, né? E os kill, né? Que se passava, a gente olhava, quando via um gay afeminado passar, que era churria. Então, um período muito dedicado, delicado na nossa convivência, principalmente na família, que hoje a gente vê muita exclusão, mas não vê inclusão. E vim da época 60, nos anos 60, eu nasci em 54. Mas eu fui alfabetizada muito cedo, porque meu pai de criação, que era o marido da minha prima, que me criou, ele me alfabetizou me batendo, eu tomei raiva de estudo. Mas eu lia, com 5 anos eu já devorava um jornal. Não aproveitei minha inteligência, cara. E eu, nos anos 54 para 6 anos, eu conheci toda a história desse povo, Elizabeth Taylor, Brigitte Bardot, Sophia Loren. Eu lia muito essas coisas no jornal, porque naquele tempo o meio de comunicação era muito pequeno. Só tinha a revista Manchete, o Cruzeiro e Fatos e Fotos. Que naquele tempo era a antiga Caras, que agora a internet acabou. E naquela época, da ditadura, era muito chato, mas quando eu 10 anos, 54, eu já comecei a descobrir que eu era gay. Não foi ninguém que me incentivou, porque naquele tempo as bichas, nós éramos muito discriminadas, mas escondida a gente era a rainha do pedaço, né? E os meninos eram mole, mas eu fui meio assim, eu não era muito feminina, eu era meia grosseira. Então, quando eu me descobri com 10 anos de idade, normal, que eu tinha naquele tempo aqueles livros, uns desenhos, que tudo era proibido, né? Não é como hoje em dia. Aí, quando eu via o babado do homem, eu ficava nervosa. Aí, com 10 anos, no banheiro, eu disse, vixe, eu gosto de homem. Meu Deus. Foi horrível, porque eu sozinha, porque eu não tinha irmãos, eu me descobri, e aí eu entrei em decadência, porque eu já sabia tudo, eu já conhecia tudo. Naquele tempo tinha os meretrizes, tinha as bichas de brega, tudo eu sabia, porque com 9 anos de idade eu já andava por aqui.
Porque nós moramos aqui na Praça da Sé. Casa agora é até um órgão da prefeitura que nós fomos no ano passado fazer uma entrevista lá. Eu morei aqui. Então eu disse, meu Deus, eu sou gay. E foi horrível. E eu levei a minha infância assim, na minha, sabendo de tudo. Quando chegou já no meado, no final, quase dos anos 68, 67, eu já, não na rua que eu morava, aqui no centro, eu comecei a dar no ramo, né? E era muito chato, a gente sofria muito preconceito. Muito preconceito mesmo, porque hoje em dia as que estão chegando estão achando tudo como que gente, tudo arado, tudo plantado, e naquele tempo não, a gente sofria muito preconceito, até no ônibus, em qualquer canto que a gente chegava. Carnaval era bom, mas ali naquele círculozinho, quando saía, se saísse fantasiada, era horrível. Eu levei minha vida assim, né? Nos anos 70 eu comecei a fazer show em boate. Eu trabalhava com cabeleireiro, fazia show em boate. 74, eu comecei a fazer circo, essas coisas. E eu trabalhava de noite, trabalhava de dia, fazia show de noite. E eu fiquei conhecida, como eu trabalhava no salão, meu nome ficou Alan Leide. Então, na noite, todo mundo me conhecia como Alan Leide, no salão, todo mundo me conhecia como Alan Leide. Fui levando minha vida. Como naquela época, se a gente andasse com grudada com a outra, era pior ainda. Então eu ficava mais isolada. Fui me isolando, fiquei velha isolada, tá entendendo? Porque a minha defesa é ficar sozinha, porque eu não, graças a Deus, não peguei muito, porque eu ficava só, eu era pequena, baixinha, aí me escondia. Mas eu sempre levantei a minha bandeira. Andava tinha cabelo comprido, andava, não estava nem aí. Eu já fazia o que eu queria. E sempre carreguei a bandeira. Com muito sofrimento eu carreguei a bandeira e estou aqui vivo até hoje. Então, assim, desde muito cedo, aos 15 anos, eu tive vários problemas com minha sexualidade na questão com minha família, por assumir essa sexualidade. Fui posto para fora, né, por minha família, mesmo assumindo aos 14. Então, fiquei um tempo na casa de minha irmã, que me acolheu. E depois os meus pais resolveram me trazer para casa novamente e comecei a me sentir incomodado com essa questão da minha sexualidade, que eu entendia como um homossexual na época, e a questão da exclusão, né, de eu sofrer esse preconceito na família, com alguns amigos, com os vizinhos. Então, eu conheci o Grupo Gay da Bahia aos 15 anos de idade. Foi uma amiga que me trouxe, mas o intuito era justamente vir em busca de prevenção, que eu sou era um jovem da época com 15 anos de idade e também o início da epidemia de HIV/AIDS no mundo, né? Então, o GGB foi a primeira ONG do Brasil a trabalhar com prevenção à AIDS, distribuindo preservativo, informando com materiais vindo de outros países, né? Por exemplo, os preservativos eram doados por grupos gays de outros países que mandavam e eles distribuíam. E aí o Ministério da Saúde aqui resolveu fazer contato com o grupo e fazer essa distribuição. Então o intuito do grupo era justamente se prevenir, mas a minha inquietude na questão da discriminação nos ambientes, na escola, isso me deixava muito mal. Então resolvi entrar na militância, comecei a frequentar o grupo, claro que não foi logo, mas já com uns 20 e poucos anos, comecei a frequentar as reuniões mais assiduamente para justamente aprender o que é essa sexualidade, porque a priori eu também tinha poucos amigos gays e a gente sofria bastante preconceito. Então, quando a gente se juntava, que era num bairro lá na Lapinha, eu moro no Perovais, então era próximo, eu ia para casas deles, que era um local que eu me sentia incluso, né? Porque na verdade o que a gente tinha, muita pessoa hétero, e aí as informações eram poucas sobre essa sexualidade. E aí a gente juntos lá, a gente recebia pessoas que passavam xingando ou jogando alguma coisa como mijo,
apagando o incêndio da gente, né? Como se a gente estivesse pegando fogo com extintor de incêndio, então deixava a gente tudo branco. Então, essas questões todas me fizeram mexer muito com o meu eu, em busca de melhoria para a minha população, e conhecendo o grupo, eu resolvi estar na luta, né? Então, eu tenho 29 anos de militância, lutando junto com outras pessoas também, e com outras pessoas que vieram antes de mim, para ter uma sociedade mais justa para nós, para a população LGBTQIAPN+. Ainda continua nos matando muito, você entendeu? Mas não é mais como 80 e 90, como eu vivi, que a gente já saía pronta para morrer. A gente só não levava o caixão porque a gente não tinha o dinheiro para comprar um caixão, e a gente sabia que para morrer só precisava estar ali, na frente de uma boate, esquina. Eu nunca tive medo, porque morria todo dia as pessoas, então eu passava o dia todo no salão e à noite eu ia para o mundo do espetáculo, que também a gente se maquiava ali e fazia por ali. A gente vivia, na verdade, dentro de uma ilha de fantasia, porque a gente tinha os sonhos, mas não tinha liberdade de vivê-los e praticá-los. Mas cheguei aos 64 anos, sou muito grata, eu espero que o poder público mude um pouquinho, faça esse reconhecimento. Eu acho que uma mulher trans, ela não tem condição de se operar, de se aposentar aos 65 anos por toda a violência que ela viveu, entendeu? Por todas as negações que ela teve na vida, entendeu? Eu acho que a gente tem muita gente no poder, mas muita gente que esquece, fala muito bonito, mas esquece. Eu acho que, como na Europa toda, o Brasil deveria uma mulher trans que sai da prostituição, que sai de um salão e chega aos 50, 55 anos, ela deveria ter direito a uma aposentadoria. Não precisa ser especial, não precisa ser como os dos presidiários, né? Auxílio presídio, não precisa ser 7 mil. O salário mínimo já dá para a gente viver, porque a maioria da gente aceita a vida como ela é. Você entendeu? Que uma ditadura militar horrível, né? Então, onde eu via travestis sendo escondida pelos garis, onde via os carrinhos de cafezinho, escondia travestis durante a noite para não ser presa. E aquilo assusta você, né? Assusta a gente enquanto gay, enquanto travestis, enquanto que nós temos o direito de ser aquilo. E a gente vê que a pessoa não aceita, te critica pelo jeito que você é, pelo aquilo que você é, pelo seu sexo, pelo seu gênero. Não podemos criticar pelo gênero. A gente não escolhe, vou escolher... Minha cadena, quando você sabe quando você é hétero? Não. Então você dizer, quando foi que você surgiu gay? Ele não poder explicar. Ele não vai poder identificar quando foi que ele surgiu hétero. Quando foi que não tem essa. As pessoas procuram sempre algo para dizer assim, eu quero que ele me diga quando foi que ele descobriu que é gay, como travesti. A identidade de gênero nasce na nossa pele. Eu fui votar uma vez, eu sempre ia votar. Mas eu ia... Minha roupa que eu usava. Naquele tempo, eu votava na Severino Vieira. Aí, quando eu cheguei para votar, eu sempre ia no final da tarde. Nesse dia, eu fui de manhã. Aí, o homem que estava na porta, você é homem, você está de saia. Homem de saia não entra para votar. Eu disse a ele, olha, eu vou para casa, não vou votar, porque eu não tenho calça. Se o senhor quiser, você me empresta a sua, porque eu não vou votar. Sou cidadã, eu já sabia de toda a história. Sou cidadã, eu não... Sou um ser humano e eu vim votar. Eu estou vestida de saia porque eu gosto de usar saia e não vou tirar saia para votar de calça. Se meu candidato perder, eu vou reclamar, vou dizer que não votei, perdeu por causa de você. Aí dei as costas e saí. Aí uma senhora que estava lá dentro sobrou para ele. Aí, vem cá, faça favor. Aí eu disse... Ela aí disse, pode votar. Aí eu votei. Aí eu falei, não é assim não, ele é um ser humano. Aí eu disse, quando eu terminei de votar, eu disse, da agora em diante é que eu vou vestir saia mesmo. Não vou vestir calça para votar, não, porque eu sou cidadão. Hoje é meu dia. Se depender do meu voto, presidente perde, governador perde. Então por que eu vou me esconder para votar? A questão da saúde, antes eu perdi várias pessoas, né? Porque, por exemplo, eu vinha nesse final de semana, por exemplo, e aí no seguinte final de semana, fulana morreu, Bertano morreu, Ciclano morreu. De quê? De HIV/AIDS. Então foi assassinada,
né? Então o GGB ele tem um trabalho de estar divulgando esses homicídios, né, anualmente. A gente, no ano passado, foram 291 casos no Brasil, né? Eu acredito que a Bahia, São Paulo e Recife são as capitais que estão sempre à frente na questão dos homicídios. Não posso precisar aqui agora no momento qual é a que está em primeiro lugar, mas a gente tem ainda muitos homicídios de pessoas LGBTQIAPN+, né? Então, hoje também tem as mulheres que estão sendo bastante assassinadas, mas por seus companheiros ou ex-companheiros, né? E os LGBTs não, são pessoas às vezes que não são próximas, né? Por preconceito, né? Então, não aceita aquela sexualidade que lhe incomoda e aí a pessoa ceifa a vida daquele LGBT. Então, perdi vários amigos e isso me deixa muito triste, né? Você teve medo de não conseguir chegar até aqui? Sim, eu acredito que a expectativa de uma travesti é de 35 anos aqui no Brasil, né? O Brasil é um país, um dos únicos países que se mata pela questão do preconceito. Países que têm na sua Constituição, né, pena de morte para as pessoas LGBT, como é que fala? Prisão, ou várias outras ações em relação à questão da sexualidade, mata menos do que o Brasil, que a gente não tem na nossa Constituição, que todas as pessoas são livres, né, perante a lei. Então a gente mata mais, somos mais vítimas dessa transfobia, homofobia, lesbofobia, do que os países que realmente, de fato, têm punições. Você perdeu muitas amigas? Perdi muitas amigas, eu assisti morte de amigas minhas e conhecidas também que eu estava conhecendo. Uma época eu tentei ir embora para o Rio de Janeiro, mas não consegui me adaptar porque estava muito violento. Assisti meninas sendo assassinadas, assim, de cair próximo vizinho. Aí voltei realmente por isso. Eu fiquei muito traumada e eu sabia que eu não tinha estrutura para estar ali na esquina. Eu criei uma estrutura para ir para a Europa porque eu já sabia que era um país muito avançado, civilizado, e que matar é crime, realmente. Então, pelo menos eu tinha segurança. Claro que eu ia ser agredida, atacada, porque onde tem prostituição tem violência, tem droga, né? Nenhuma pessoa, em lugar nenhum do mundo, você está na prostituição e está isenta de não conviver com o tráfico, com a droga, com a violência, com o cliente que não te bate, com o homem mais forte que você que te agride. Então, no Brasil eu tentei, São Paulo, Rio, mas não consegui não, era muita morte, muita morte. E aquilo vai traumando a gente. Minha expectativa quando eu saí do Brasil, e eu tinha que voltar por algumas coisas, por questão de documentos, e eu acreditava que eu ia viver só até os 40 anos. Tanto que quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma festa de aniversário, estava morando na Europa, e convidei 40 pessoas, que eu não tinha 40 amigos, mas eu quis convidar 40 pessoas conhecidas, porque eu achava que era quando eu estava me preparando para voltar e que era aquela última data que eu ia comemorar, era meus 40 anos. E como você considera envelhecer sendo uma pessoa da comunidade LGBT? Olha, eu sou uma pessoa que eu transicionei sem me cobrar muito, assim, eu não cobrei, era uma coisa que estava muito dentro de mim, porque isso fala muito sobre você, como você vive, como você come, como você dorme, como você se toca, você entendeu? Então eu não me questionei muito disso não, eu sentia muito feliz em estar em transição, mesmo não tendo um poder aquisitivo, mas eu queria chegar a alguma coisa, mesmo que usasse um seiozinho artificial, um quadrilzinho, que eu usei tudo isso, né, para aparentar para a figura feminina, mas eu não me cobrei muito isso não, eu fui correndo atrás dos meus sonhos, eu precisava ser feliz. Né? A base de tudo é a felicidade. Eu precisava, aquilo quando eu comecei, quando eu botei a primeira roupa feminina, eu queria viver como mulher. E aquilo foi aumentando, então eu não me cobrei muito envelhecer, não. Muitas pedem socorro por não ter um trabalho, por não ter uma moradia, por não ter uma casa, por não ter um amparo. E é onde nós vemos que esses movimentos que estão surgindo agora, eu espero que ele venha crescendo e ponha nosso direito que somos iguais. Não queremos ser tirado nada da gente. Somos seres humanos, nós vestimos, nós pagamos imposto, trabalhamos. Nosso dinheiro não são melhores do que os outros. Nós estamos iguais também em direitos. A Constituição está aí.
Mas direitos para LGBT são tirados. Eu sempre carreguei a bandeira LGBT desde quando eu surgi. Que eu sou uma das mais antigas do GGB. E quando o GGB fundou, acho que as outras, que todas já morreram. Eu acho que daquela época que está viva sou eu. Há 25 anos atrás, acho que o GGB vai ter 22 anos, 23 anos. Imagine, né? Você segurar uma bandeira desde os anos 70, era muito chato. A gente saía, ia pro açougue, era presa. Ia comprar carne, era presa. E batom na boca, já era uma confusão. Eu acho que para mim é um orgulho, né? Eu estar aqui hoje ainda com essa idade, com um jovem senhor de 51 anos, lutando ainda, porque a militância ela não para. Às vezes você diz assim, não quero mais, chega, não quero ser mais militante. Mas é muito mais latente dentro de você. Então, para mim, ser militante e estar envelhecendo e ainda fazer essa cobrança dos nossos direitos para as nossas autoridades, nossos governantes, eu acho que é de uma importância muito grande, porque o preconceito, como eu já falei, ele não acabou ainda. Existem pessoas ainda que serão discriminadas, que serão postas para fora, porque cada pessoa recebe de um jeito a sexualidade do outro, né? Então vai ter famílias que vão acolher, mas vai ter famílias ainda que vão excluir. Tem algum recado que você deixa para as mulheres trans mais novas? Olha, para as mulheres trans mais novas, eu vou deixar um recado que é muito importante. Essa abertura hoje é graças àquelas que vieram antes de mim. Não foi só a mim, as que vieram antes. Eu sou muito grata a elas. E eu acredito que gratidão é tudo, porque nos fortalece muito mais para seguir avante em um mundo melhor. Que elas olhem sempre para trás, respeite, né, as pessoas, porque elas têm uma história. Porque hoje, na minha idade, eu tinha 20 amigas, hoje somos 3 só. Só sobrevivemos 3. As que não morreram de HIV foram assassinadas ou morreram abandonadas em hospitais porque as pessoas não queriam nem saber o que elas tinham. Tivemos várias. E a gente chorava, que a gente lutava. Mas tem que saber, é cardíaco, ela tem HIV, não tem, mas deve ser dos hormônios da loucura de vocês. Então, eu deixo para a juventude hoje que eles sejam felizes, que eles continuem lutando por esse mundo maravilhoso, que o nosso símbolo não seja só uma bandeira colorida, seja uma vida colorida, de respeito, de dignidade, de trabalho, de cultura, porque tudo isso é que faz um mundo melhor. Eu espero que a gente possa ter todos os direitos garantidos por lei, que na verdade é o que nos garante a nossa Constituição, que as pessoas consigam enxergar essas sexualidades como normais, né, que são normais, na verdade. O que incomoda, na verdade, a doença é o preconceito. Então, o que tem que ser tratado não é a sexualidade de ninguém, nem o comportamento de ninguém, nem como a pessoa se veste e nem como ela se expressa na sociedade. Mas sim, o quanto a gente tem que tratar esses preconceitos, né? E você tem algum recado que você queira deixar para as pessoas novas? Eu acho que o recado é que assim, que os jovens de hoje, LGBTs, continuem a lutar, né, para que a sociedade fique mais justa, mais igualitária, né, para que não tenha retrocessos na nossa Constituição, porque a gente pode, né, pode ter um governador, um presidente, um prefeito que tire direitos da nossa população. Então, o conselho, na verdade, é que continue na luta para que a gente almeje, né, dias melhores. Muito obrigada.